Tá, então vamos lá. Então, eu estava falando desse exemplo, né, que dado um experimento eu tenho várias variáveis aleatórias possíveis para definir, e aí eu tenho um segundo exemplo, né. Ao examinar um paciente, a gente pode considerar como variáveis aleatórias a concentração de hemoglobina no sangue, né, a frequência cardíaca, pressão arterial. Nota que tem uma diferença bem marcante entre esses dois exemplos. Né? O primeiro deles é um exemplo discreto, que a gente chama. Discreto porque eu tenho só uma quantidade finita de valores possíveis, né, no meu experimento. Enquanto que o segundo, eu tenho toda uma gama contínua de valores possíveis, né? Que são, por exemplo, falando de concentração de hemoglobina no sangue. Né? Essa concentração é um valor que varia num espaço contínuo. Então, não tem só uma quantidade finita, tem uma quantidade infinita e é mais ainda, uma quantidade infinita não enumerável, que a gente chama. É não enumerável porque você não consegue ordenar todas as concentrações possíveis de hemoglobina no sangue. Sempre que você tem uma variável que varia num intervalo contínuo de valores, então essa variável vai ser uma variável contínua, né? Ou então vai ser um conjunto que a gente chama de não enumerável. Por exemplo, o conjunto 0, 1, ele é não enumerável. Ou um conjunto contínuo também pode falar assim. E a gente vai ver que as variáveis desse tipo aqui são chamadas de variáveis aleatórias contínuas e as desse tipo são variáveis aleatórias discretas. E aí elas têm alguns comportamentos bastante diferentes, dada a natureza contínua ou discreta. Então vamos ver alguns conceitos gerais, né? Por que a gente define variáveis aleatórias? Bom, em geral a gente define as variáveis aleatórias porque elas ajudam a gente a escrever alguns eventos. Então, por exemplo, quando você estuda uma variável aleatória, sei lá, x, né, a gente está interessado em saber a probabilidade de eventos dessa forma. Da forma x pertencente a A, em que A é um subconjunto dos reais, por exemplo. Tá? Por exemplo, se eu tenho, no caso dos dados, né, se eu tenho, algo assim, P de D igual a 1, isso quer dizer o quê? Probabilidade de sair no dado. Isso é um sexto. Aí nota que eu estou dizendo assim, eu quero saber coisas desse tipo aqui, eventos desse tipo, x pertencente a A. Bom, não sei se está claro para vocês, mas D não é um evento, né? D é uma variável aleatória. O evento em si é essa sentença, né? Isso aqui é o evento. E eu estou dizendo aqui de forma geral, né? Os eventos são da forma x pertencente a A. Todos os eventos, praticamente. Não, todos os eventos são dessa forma. Inclusive esse, pode parecer que não, porque eu estou dizendo D igual a 1, não tem nada a ver com pertencem. Mas na verdade porque a gente tem o seguinte, o D igual a 1 é a mesma coisa que o evento D pertencente ao conjunto unitário que só tem o número 1 lá dentro. Então, esse conjunto é o que está fazendo o papel de A. Na verdade, o que eu tenho para eu conseguir calcular probabilidades, né, envolvendo a variável aleatória, eu vou estar calculando a probabilidade de eventos que são escritos dessa forma. Tá? Mesmo esse evento, x igual a x, ele pode ser escrito como x pertencente ao conjunto x. Tá? Então, esse conjunto x faz o papel de A, e esse caso aqui, x menor ou igual a x. Tá? Nesse caso, eu também consigo escrever na forma de conjunto. X pertence ao conjunto menos infinito, x fechado. Faz sentido isso? Eu não sei se vocês lembram dessa notação, mas isso aqui significa todo mundo que está antes de x na reta, ou seja, tudo isso aqui. Então, se eu tiver x em algum lugar dessa parte, né, eu tenho x, esse desenho ilustra o caso x menor ou igual a x, tá bom? Então, a ideia sempre é essa, é sempre buscar um conjunto, né? É só para frisar para vocês que
essas sentenças elas podem ser escritas na forma de conjunto. Esse aqui, por exemplo, é x mais infinito. Né? Lembrando que quando eu tenho colchete, eu incluo a possibilidade de ser igual a x. Quando eu não ponho colchete, mas sem parênteses, eu não incluo a possibilidade de ser igual a x. Esse último caso aqui seria x pertence ao intervalo AB. Tudo bem? Aqui, no caso do dado, só para não ficar uma coisa muito abstrata, né? No caso do dado, eu poderia estar interessado em probabilidade do dado ser igual a 1, mas também poderia estar interessado em probabilidade do dado resultar em número par. Tá? Nota como isso se converte trivialmente em uma sentença do tipo variável aleatória pertence a conjunto. Tá? Ou poderia dizer, qual é a probabilidade do dado resultar em 3 ou 4? Seria isso. Tá? Então, vamos ver um exemplo em que a gente faz um pouquinho mais de conta, só para fixar as ideias. Tá? Então, nesse exemplo 2, eu tenho o seguinte, eu tenho 3 lançamentos de uma moeda honesta, e aí eu vou usar, aí aqui de novo, né, que é coroa para caracterizar o 0 e cara para caracterizar o 1. Então, eu tenho 3 lançamentos de uma moeda e ela pode dar cara ou coroa. Cara, eu estou levantando com 1, coroa com 0. Nesse caso, o meu ômega é o quê? Como as minhas sequências só podem ter zeros e uns, e elas são de tamanho 3, o meu ômega fica sendo o produto interno de 0 e 1 com ele mesmo 3 vezes. Ou seja, isso aqui vai ser o conjunto de todos os valores da forma 0, 0, 0, 0, 1, 0, assim sucessivamente. Tá? Todas as combinações de 0 a 1 possíveis. Então, só para relembrar lá o conceito que a gente estava vendo no espaço amostral. Bom, e aí, dado esse experimento, existe uma variável aleatória x, né, que eu estou definindo aqui, como o número de caras que foram obtidos. Tá? Então, sendo assim, o que seria a probabilidade do evento x igual a 2? Bom, essa probabilidade é o quê? Indica a probabilidade do número de caras obtidas ser igual a 2, porque isso que é o x é, o número de caras obtidos. Então, probabilidade do número de caras ser 2 significa o quê? Bom, significa o número de elementos, né, que tem 2 1s nessa sequência de tamanho 3, ou seja, significa que isso pode acontecer de 3 formas. Né? Posso ter 2 caras, se o primeiro resultado for cara e o segundo for cara e o terceiro coroa, ou o primeiro cara, o segundo coroa e o terceiro cara, ou o primeiro cara e os outros 2 coroas. Não, desculpa, falei errado. O primeiro coroa e os outros 2 caras. Então, só tem essas 3 possibilidades. Então, o numerador é igual a 3. E o denominador? O denominador é o número de elementos do espaço amostral. Nota que o meu espaço amostral é o 0,1 cartesiano com ele mesmo 3 vezes. Então, vai ser cardinalidade desse conjunto. Qual é a cardinalidade desse conjunto? Eu estou falando cardinalidade, é só uma palavra bonita para número de elementos. Tá? Então, quantos elementos eu tenho aqui? Ora, eu tenho 8. Por quê? Porque na primeira posição eu posso pôr 0, 1, ou seja, 2 números. Aí eu uso o princípio da multiplicação. Para cada um desses 2 números, eu posso botar outros 2 números na segunda entrada, que são zeros e uns. Então, para cada uma dessas 4 combinações, vão existir outras 2 de zeros e uns para botar na terceira entrada. Então, aqui eu tenho 8 elementos. Então, a probabilidade de x é igual a 2 é igual a 3 oitavos. Tá? Esse exemplo, ele deixa bem claro a relação que existe entre experimento, que tem os seus resultados todos aqui dentro, né? E variável aleatória. Então, as variáveis aleatórias são construídas a partir do experimento. Nesse caso, é dessa forma. Basta contar quantos experimentos são favoráveis ao evento x igual a 2 e contar o total de resultados, né? O total de elementos no meu espaço amostral. Segundo exemplo. Nota que eu falei, a gente não está interessado só no x igual a 2, a gente vai estar interessado em outras sentenças envolvendo x. Por exemplo, p de x menor ou igual a 1.
que significa x menor ou igual a 1? Significa que eu observei no máximo uma cara. Ou seja, coroa, 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 ou cara, coroa, coroa, ou coroa, cara, coroa, e coroa, coroa, cara. Tá? Então, é exatamente os mesmos de cima, mais 0, 0, 0. Então, a probabilidade agora vai ficar sendo 4 oitavos, ou seja, meio. Então, existe 50% de chance de que o número de caras seja menor ou igual a 1. Eu acho que alguém mais entrou ou mandou pergunta. Mas e se a variável de elementos for muito grande para contar? Então, Gabriel, se for muito grande para contar, provavelmente vai existir outra forma de calcular probabilidades, tá? Nem sempre a gente consegue calcular a probabilidade contando o número de elementos. É por isso que tem que saber bem a noção de técnicas de contagem. Por exemplo, na Mega Sena, qual é o espaço amostral da Mega Sena? O espaço amostral da Mega Sena são todas as combinações, não são todas as sequências de tamanho 6 envolvendo esses números aqui, 1 até 60. Qual é a cardinalidade desse cara? A cardinalidade desse cara aqui é 60, 6 a 6. Não, na verdade nem é isso, né? Na verdade, essa notação que está errada. Porque, bom, enfim, essa notação tem repetições. Se eu puder notar assim, eu estou considerando por exemplo. Tá? Mas, enfim, é da ordem desse fator, desse número aqui. Se eu definir só como subconjuntos de 6 elementos. Então, esse número aqui ele vai ser aproximadamente igual a 50 milhões. É um número muito grande, mas nem por isso eu não consigo calcular probabilidades envolvendo a Mega Sena. A única coisa que vai acontecer é que vai dar mais trabalho para contar. Então, eu vou precisar das técnicas de contagem para poder fazer isso, para poder calcular as probabilidades mesmo. Então, sempre vai existir uma outra forma de você fazer que não vai envolver listar todo mundo. Uma tal forma pode ser usando aquelas técnicas de contagem que a gente mencionou na aula passada. Tudo bem? Beleza, obrigado, professor. De nada. Então, vamos ver. A gente fez esse, falta só esse aqui, né? O que é P de x maior que 2? Bom, maior do que 2 significa que todos os resultados são caros, então esse é o único resultado possível. Então, é 1 sobre 8. Tá? Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre essas diferentes tipologias, né? Só para introduzir as variáveis discretas que eu vou mencionar agora. Então, como eu tinha falado brevemente com vocês antes, a gente tem dois tipos de variáveis aleatórias. Um que são as discretas, são aquelas cujos valores possíveis formam um subconjunto enumerável de R. Tá? Esse conjunto enumerável, o que eu quero dizer por enumerável? Enumerável se divide em duas coisas. Ou conjuntos finitos, tá? Por exemplo, o número de bilhetes possíveis da Mega Sena é um conjunto finito. Então, é enumerável. Ou então, um caso particular de infinito, que a gente chama infinito enumerável. O que é infinito enumerável? Bom, infinito enumerável são todos os conjuntos que você consegue colocar uma ordem nos conjuntos, ou seja, que você consegue associar a cada número dentro daquele conjunto um número natural para ele. Por exemplo, se eu estiver contando se for o número de bilhetes da Mega Sena, eu consigo associar cada bilhete a um número natural e ainda sobra um número natural. Então, esse é um conjunto enumerável. O conjunto dos naturais, que é o conjunto 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente, ele é numerável, porque eu consigo colocar uma ordem. Esse é o elemento de ordem 0, esse é o elemento de ordem 1, esse é o elemento de ordem 2, esse é o elemento de ordem 3, assim sucessivamente. Tá? Se eu tiver o seguinte conjunto, o conjunto dos inteiros, que é 0, menos 1, inclui os negativos desse conjunto. Menos 2, 1, 2, 3. Pode parecer que esse não seja enumerável, porque, enfim,
se você associar assim, né, 0, 1, 2 e assim sucessivamente, vai faltar os caras daqui, tá? Mas dá para fazer mesmo assim, é só você associar o 0 no 0, aí você associa os ímpares, né? Aí você associa os positivos nos ímpares, né? Assim. Os positivos, desculpa, assim. E associa os negativos nos pares. Assim você consegue contar todo mundo, tá? Então, quando eu tenho 2, quer dizer o segundo número negativo. Quando eu tenho 4, é o terceiro. Não, 2 é o primeiro número negativo. E o 4 menos 2 é o segundo número negativo, assim sucessivamente. Enfim, é só um exemplo, só para mostrar que o conjunto dos inteiros é um conjunto que é infinito e enumerável. Tá? Então, ou seja, no fim das contas, você pode pensar que um conjunto ele é enumerável se não tem nenhum conjunto contínuo dentro dele. Tá? Se eu estiver falando, por exemplo, da concentração de uma substância no sangue, por exemplo. Essa concentração varia no espaço contínuo, então ela não é enumerável. Tá? Então, tudo que não contém conjuntos contínuos lá dentro é um conjunto enumerável. Tá? Enfim, tem alguns casos que não. Tem alguns problemas, por exemplo, irracionais não seguem essa lógica, mas para a gente não seguem essa lógica, mas para a gente aqui a gente vai poder pensar dessa forma. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas variáveis discretas. Nessa aula a gente vai falar sobre as discretas e na aula que vem a gente fala sobre as variáveis que são contínuas. Então, a gente tem o seguinte, a função de probabilidade de uma variável aleatória x discreta é a função p de x dada por essa forma. Ou seja, px de x representa a probabilidade de x ser igual a x. Tá? Como a gente tinha mostrado antes. É só uma anotação. Aí, aqui nesse slide, eu só coloquei algumas características, tá? Então, primeiro, note que a gente tem a função de probabilidade, esse FMP quer dizer função massa de probabilidade. Pzinho de x satisfaz as seguintes propriedades. Então, bom, a função de probabilidade é sempre positiva ou zero, tá? Isso por quê? Porque é uma probabilidade, então tem que ser um valor positivo ou zero, porque não tem como uma probabilidade dar um valor negativo, por exemplo. Aqui, se você somar a função de probabilidade em todos os valores possíveis, né, do suporte, essa soma vai ter que dar 1. Né? Por que isso? Eu não sei se faz sentido, se está fazendo sentido essa notação. Vou escrever ela aqui. Vou escrever ela aqui, quer dizer o seguinte, somatório de todos os x possíveis, p de x é igual a 1. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer, essa parte da esquerda é o somatório de p de x igual a x, onde x varia em ômega x, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma variável aleatória, como o caso do dado, né? A face do dado. Que pode ser o valor 1, 2, 3, até 6. Então, como é que fica esse somatório aqui? Esse somatório vai dar somatório x pertencente a 1, 2, 3, 6, de p de x igual a x, que vai dar, eu vou poder escrever assim, ó, x igual a 1 até 6, p de x igual a x, tá? Bom, isso aqui vai ter que ser 1, né? Porque cada um desses caras é 1/6, então estou somando 1/6 6 vezes, vai dar 1. Bom, isso é sempre verdade, porque eu estou somando todos os valores possíveis da variável aleatória.
Então, isso aqui representa a probabilidade da variável aleatória pertencer ao conjunto de todos os valores possíveis da variável aleatória, e essa probabilidade tem que ser 1. Então, de forma mais geral, eu tenho o seguinte. Eu tenho isso aqui. Isso é P somatório ômega x, P de x igual a x. Né? Aí, como eu estou somando eventos que são 2 a 2 juntos, porque não tem como o x ser igual a um elemento de ômega x e, ao mesmo tempo, igual a outro elemento diferente de ômega x. Então, isso aqui vai ser a probabilidade da união. Né? Da união. Bem? E essa união representa quem? Representa o ômega x. Então, eu estou dizendo que isso é igual a 1. Tá? Então, é só para saber que toda função de probabilidade ela vai somar 1 nos seus valores. Bom, e além disso, como é que eu uso a função de probabilidades para calcular a probabilidade de eventos? Basta eu somar em todos os x pertencentes àquele evento. Por exemplo, vou fazer o seguinte, eu vou colocar qual é a probabilidade de D pertencer ao conjunto 2, 4 e 6. Ou seja, qual a probabilidade do dado dar um número par? É o somatório de P de x, Px de x, ou então, vou colocar assim, P de x igual a x, em que x pertence a 2, 4 e 6. Tá? E aí, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai dar P de x igual a 2, mais P de x igual a 4, mais P de x igual a 6. Que vai resultar em 1/6 mais 1/6 mais 1/6, que é meio. Tá? Então, isso aqui só está mostrando que, para você calcular a probabilidade de um evento, basta você somar a função de probabilidade em cada elemento daquele evento. Tá? É como eu fiz aqui. Eu quero a probabilidade desse evento, eu somo as probabilidades para cada x nesse conjunto que define o evento. Tá bom? Deixa eu ver se alguém entendeu mais alguma coisa. Aqui eu só repeti o exemplo mais uma vez, né? Talvez eu pudesse ter colocado isso aqui só para lembrar a vocês do dado, né? Mas foi o que eu fiz aqui no campo. Então vamos fazer um outro exemplo para a gente construir a função de probabilidades. Tá? Então, exemplo 2. Considere o exemplo dado por 3 lançamentos de uma moeda honesta, aí de novo aqui a coroa, 0, cara 1. De forma que o ômega vai ser o 0, 1, 3 vezes. Né? O 0, 1 cartesiano com ele mesmo 3 vezes. E aí a gente define x, o número de caras obtidas. Então é igual ao exemplo que eu tinha feito antes. Tá? Então, olha, o meu ômega x, que é o conjunto de todos os valores possíveis da variável aleatória, é 0, 1, 2 e 3. Nota que o ômega x é diferente de ômega. Ômega é o conjunto de todos os resultados possíveis. O ômega x é o conjunto de todos os valores possíveis da variável aleatória. Tá? Então são coisas diferentes. Aqui, como o x é um número de caras, o ômega x tem que ser todos os possíveis números de caras para eu observar numa sequência de 3 lançamentos. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter px de x, né? Essa daqui é a minha função de probabilidade, e eu vou ter que definir isso para todo x pertencente ao ômega x, né? 0, 1, 2 e 3. Então, como eu faço isso? Bom, eu tenho que definir quem é o px de 0, isso é probabilidade de x igual a 0, que é 1/8. Por que 1/8? Bom, 1/8 porque a gente já tinha feito antes. Né? Dar 0 caras só pode acontecer de uma forma, que é
sair coroa, coroa e coroa. Tá? E quem é o P de X? O PX de 1. Essa é a probabilidade de X ser igual a 1. Isso vai ser 3 sobre 8. Por que 3? Bom, 3 porque de quantas formas possíveis eu posso ter uma coroa no lançamento com três lançamentos. Eu posso ter a coroa aqui, ou eu posso ter a coroa aqui, ou eu posso ter a coroa aqui. Então, são 3 chances, 3 formas diferentes. Tá? Da mesma forma, vamos olhar agora para o P de X igual a 2. P de X igual a 2 é o quê? É a probabilidade de eu ter 2 coroas nessa sequência. Ou seja, se eu tenho 2 coroas, eu só tenho uma cara. Então, a mesma coisa. A probabilidade de ter 2 coroas é a probabilidade de ter uma cara, e uma cara pode aparecer aqui, ou aqui, ou aqui. Então, são 3. E 8 sempre é o número de elementos do espaço amostral, tá? Que a gente já tinha falado sobre isso antes. E no caso, P de x igual a 3 é 1/8. 1/8 por quê? Porque só tem um jeito de x dar 3. Se sair sempre cara. Se sair cara, cara, cara. Tá? Então é 1/8. Tá bom? Professor, E se eu quisesse... Oi, pode falar. uma coisa, mas como que eu não entendi a relação do 2 com, no caso seria variável aleatória, né? Por que 2 e por que 3? O maior que 0 não entendi muito, fiquei meio confuso nisso. Não, tudo bem. Isso aqui, na verdade, ele é um objeto, tá? Esse cara. Isso é uma função. Como ele é uma função, ele é uma coisa que, não sei se vocês vão lembrar desse desenho. Uma função é uma coisa que ele vai de um conjunto. No caso, o meu conjunto só tem 4 números, 0, 1, 2, 3, e associa a cada um desses números um valor. Aqui eu só tenho 2 valores possíveis, 1/8 e 3/8. Depois de fazer as contas, eu descubro isso. Então, aqui eu vou escrever o meu px de x. Aqui é o meu conjunto dos x. Tá? E aqui é o meu conjunto dos px de x. Então, ó, px de 0, a gente fez a conta, deu 1/8. Px de 1 deu 3/8. Px de 2 deu 3/8. E px de 3 deu 1/8. Então, quando eu falo para você, então vamos calcular quem é a função de probabilidades da variável x, do número de caras. O que eu quero fazer é calcular exatamente obter essas setas aqui. Só que ninguém trabalha na prática com seta, né? A gente só trabalha assim. Então, o que isso significa, formalmente falando? Significa que eu vou ter que pegar e associar a cada valor possível da variável aleatória, que é o 0, 1, 2 e 3, eu vou ter que associar a probabilidade daquele valor, a probabilidade do número de caras ser 0. Qual é? É 1/8. Qual a probabilidade do x ser 1? É 3/8. Qual a probabilidade de x ser igual a 2? 3/8. E assim sucessivamente. Então, sempre que eu falar, determina para mim quem é a função de probabilidade de uma certa variável aleatória. Essa função de probabilidade, ela vai ser exatamente uma regra como essa, uma listagem de valores, que me diz para cada valor possível qual é a probabilidade associada. Tá bom? Fez sentido? Então, o 2, ele seria a possibilidade de cara aparecer 2 vezes. Não, coroa aparecer 2 vezes, não é isso? Cara sair 2 vezes, ou seja, coroa sair uma vez. Então, eu não Tudo entendi bem? essa relação. Por que o 2 e o 3? Eu não pesquei. É porque são 3 lançamentos. Você vai lançar a moeda 3 vezes. Então, se saiu 2 caras, aí só faltou uma coroa. Tudo bem? Acho que agora sim. Vou pensar aqui. Tá? É por isso, é só porque são 3 lançamentos. Você vai lançar a moeda 3 vezes. Qual é a probabilidade de sair em 2 caras? É a mesma probabilidade de só sair uma coroa, entendeu? Porque se só sair uma coroa, vai ter saído 2 caras. Porque você lançou 3 vezes, não importa, sabe? Então, mas ali, x igual a 0 seria uma coroa. X igual seria a probabilidade de uma cara.
Aí x igual a 2 seria para cair duas caras, por que duas caras e não duas coroas? Ah, porque X é o número de caras obtidos. Ah, tá. Tudo bem? Ficou claro, ficou claro. Valeu, obrigado. Beleza, beleza. De nada, de nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Um exemplo? Tá? Deixa eu então só fazer essa última parte, porque olha só, a primeira, aqui em cima, é determinar a função de probabilidades da variável associada à variável aleatória. Tá? Isso aí listar a probabilidade de cada valor possível daquela variável aleatória. Mas lembra que a gente está interessado em calcular eventos. E eventos são coisas muito mais gerais. São coisas do tipo, qual a probabilidade de x ser menor do que 1? Qual a probabilidade de x ser maior que 3? Qual a probabilidade de x estar entre 1 e 2? Então, tem vários eventos possíveis de serem calculados, né, para cada variável aleatória que eu defini. Então, vamos ver esse exemplo. Qual seria a probabilidade do P, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1? Ora, eu vou escrever aqui, ó, P de x menor ou igual a 1 significa... Bom, o x só vai ser menor ou igual a 1 se ele for igual a 0 ou se ele for igual a 1. Concorda? Porque, de novo, x é o número de caras. Então, se eu sei que o número de caras foi, no máximo, igual a 1, quer dizer que só pode ter sido 0 caras ou uma cara. Tá? Então, como é que eu faço? P de x menor ou igual a 1 fica sendo a soma de P de x igual a 0 mais P de x igual a 1. Ou seja, vai dar Px de 0 mais Px de 1. Aí agora a minha função de probabilidade vai ser bastante útil, porque olha só, para eu calcular essa probabilidade aqui, basta vir na função de probabilidade e somar esse cara, que é o que está associado ao 0, mais esse cara, que é o que está associado ao 1. Tá? Então isso aqui vai resultar em 4 oitavos. Se eu fizesse outro exemplo, aí eu posso trabalhar de várias formas. Eu posso fazer assim, x maior que 0, menor ou igual a 2. Aí, quais valores eu teria que somar? Somaria P de x igual a quanto? 0? Não, P de x tem que ser maior que 0. Então, somaria x igual a 1 e x igual a 2. Tá? Porque, enfim, para estar maior, certamente maior que 0 e menor ou igual a 2, só pode ser x igual a 1 e x igual a 2. Para essa variável aleatória aqui. Então, isso aqui vai resultar em... Quem é P de x igual a 1? É 3 oitavos. Quem é P de x igual a 2? 3 oitavos também. Então, deu 6 oitavos. Ou 3 quartos. Tá? Então, esse que é o sentido. É importante a gente saber a função de probabilidade das variáveis aleatórias, porque com elas a gente consegue calcular qualquer probabilidade que a gente quiser. Tá bom? Então, por isso que eu ensinei esse conceito aqui para vocês, porque na vida real, né, a gente vai trabalhar com variáveis que tem essa função de probabilidade aqui já conhecida, que você não precisa calcular para saber quanto que é, entendeu? Nesse exemplo, a gente precisou calcular, mas vão existir outros em que, na vida real de vocês vão usar uma distribuição que já é conhecida, né, e que já tem essas leis formadas já para vocês. Então, é importante saber como usar essas funções para calcular probabilidades, que é o que vocês vão querer fazer no fim do dia, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, nesse slide aqui? Nos exemplos que eu dei dentro desse exemplo 2? Deixa eu ver se eu não colocou alguma coisa no chat. Tudo certo. Beleza, tá bom. Então vamos lá, vamos prosseguir. Bom, aí, pegando o gancho, né, do que eu tinha falado, eu estava falando sobre modelos de variáveis aleatórias, tá? Esses modelos são variáveis aleatórias que são conhecidas e que aparecem, cuja distribuição, né, aparece várias vezes em várias áreas diferentes. Então, elas são tão comuns que a gente começa a dar nome para elas, né? E aí a gente ensina os alunos, né, a gente ensina as pessoas sobre esses modelos e em muitos casos da vida prática delas, né, elas vão encontrar modelos que sejam dessa forma, tá?
vão encontrar esse tipo de comportamento. Espero que quando eu explique cada modelo, fique claro mais ou menos em que circunstâncias eles aparecem. Então, a gente vai tratar sobre o modelo Bernoulli, o binomial, o Poisson e o hipergeométrico. A gente vai dar um foco maior para esses três aqui, tá? Porque eles aparecem mais, né, para vocês. Então, vamos ver uns exemplos. O que é uma variável aleatória Bernoulli? Bom, então eu tenho o seguinte, né, uma variável aleatória, aí não se preocupem com essa notação aqui, tá? Não tem nada de errado, mas é só um formalismo. Então, uma variável aleatória x, ela é Bernoulli, de parâmetro p, que pertence ao intervalo 0, 1, tá? Se, bom, aí duas coisas têm que acontecer para ser uma variável aleatória Bernoulli. A primeira é x assume os valores 0 ou 1. Tá? Então, x só pode assumir valor 0 ou valor 1. Tá? No caso, por exemplo, um lançamento de uma moeda em que 1 é cara e 0 é coroa, essa variável é Bernoulli, porque a variável só pode assumir valor 0 ou valor 1. Tá? Você pode assumir ou cara ou coroa. Então, tudo que só puder assumir dois valores diferentes, né, vai ser uma variável aleatória Bernoulli. Se você decodificar um valor como sendo 0 e outro valor como sendo 1. Tá? Pode ser, por exemplo, pixels numa imagem. E cada pixel é 0 ou 1, em que 1 é um pixel preto e 0 é um pixel branco. Tá? Então, cada pixel é uma variável Bernoulli, porque ela vai poder ser ou 0, significando ou um pixel em branco, ou 1, que é um pixel preto, tá? Para formar uma imagem. Enfim, só estou imaginando alguns exemplos. E aí, bom, qual é a segunda condição? Né? A segunda condição é a seguinte, é mais uma notação do que uma condição. A probabilidade de x igual a 1, ela é denotada por P. E a probabilidade de x igual a 0 é denotada por 1 menos P. Tá? Então, como eu falei para vocês, a variável só assume valores 0 ou 1. Então, a função de probabilidade, ela só vai assumir duas probabilidades. Uma para o valor 1 e outra para o valor 0. A probabilidade que você associa ao valor 1, a gente convenciona chamar de P. E a probabilidade que você associa ao valor 0, a gente costuma chamar de 1 menos P. Tá? Então, vamos ver aqui. Qual seria a função de probabilidade da variável aleatória Bernoulli? Bom, a função de probabilidade da Bernoulli é essa. P de x igual a 1 é igual a Pzinho. P de x igual a 0 é igual a 1 menos Pzinho. E acabou, né? Nota que é bem parecido com esse conceito aqui, ó. Eu disse quem era P de x igual a 0, que é o P de x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Só que nesse caso da Bernoulli, eu só tenho os valores 0 ou 1. Tá? Então, essa função ela só vai assumir dois valores, ou P ou 1 menos P. Ela vai assumir o valor P. Se eu estiver falando da probabilidade do x ser igual a 1, ela vai assumir o valor por menos P se ela estiver associada à probabilidade do x ser igual a 0. Tá? Então, vamos lá. Nota que a gente está escrevendo dessa forma. Esse P aqui é uma probabilidade. Tá? Então, existem vários Bernoullis. Eu não falei isso com vocês. Então, se eu tiver um experimento do tipo K é coroa associado ao 0 e cara associado a 1, então eu tenho x com distribuição Bernoulli de parâmetro meio, tá? Aí aqui não apareceu P, né? Na anotação é x tem distribuição Bernoulli P, essa é a anotação. Aqui eu coloquei já meio direto. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou assumindo implicitamente que P é meio, que é a probabilidade de x ser igual a 1. Então, essa é uma Bernoulli meio. Vão existir outras Bernoullis que vão ter outras probabilidades. Tá? Por exemplo, eu tenho trabalhado bastante com ovitrampas, né? Para mosquito da dengue, para Aedes. E aí, o que acontece? Para cada ovitrampa, o ovitrampa é um vasinho que o mosquito vai lá e ovipõe no vasinho, e aí você conta quantos ovos tem, blá, blá, blá.
Você pode definir uma variável Bernoulli em cima dessas obtrampas. Por exemplo, você pode dizer para uma obtrampa qualquer, x, você pode dizer que x é igual a 1 se alguma fêmea ovipôs ali. Ou você pode dizer que o x é igual a 0 se não houve oviposição naquela ovitrampa. Tá? Então, isso aqui é uma variável Bernoulli, em que o P de x igual a 1 significa a probabilidade de uma fêmea ovipor naquela ovitrampa. Tá? Essa probabilidade vai ser um valor que é desconhecido, né? Mas provavelmente não vai ser um valor igual a meio, né? Vai ser, sei lá, qualquer outra probabilidade. Então, assim, existem várias Bernoullis diferentes, né, associadas a várias probabilidades diferentes. Então, de forma geral, a gente associa a uma probabilidade P, que pode ser um número qualquer entre 0 e 1. E aqui a gente tem a forma geral da Bernoulli, tá? Essa forma é só uma forma de você escrever, que você não precisa escrever em 2 linhas, que nem está aqui. Tá? Essa forma, ela pode ser escrita em uma linha, mas ela é igual a essa daqui. Por quê? Olha só, essa fórmula é válida para x entre 0 e 1, x ou 0 ou 1. Então, nota que se o x for 0, então, quem é o px de x? Ela vai dar p elevado a 0, 1 menos p elevado a 1, que é 1 menos p. E se o x for 1, isso vai dar px de x, que é p elevado a 1 menos p elevado a 0, ou seja, p. Tá? Então, nota que deu igualzinho. P de x igual a 1 deu p, e o p de x igual a 0 deu 1 menos p. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então vamos prosseguir. Aqui eu só tinha, eu acho que tudo isso que eu já falei com vocês. Né? A variável é dicotômica, ela aparece quando a gente quer identificar a ocorrência de uma característica na amostra. No caso das ovitrampas, é se houve posição naquela ovitrampa ou se não houve. E aí, associado aos experimentos de Bernoulli, a gente tem uma notação, né, que é de fracassos e sucessos, em que a gente associa ao 0 um fracasso, né, ou seja, não aconteceu aquilo que eu estou contando, e um sucesso, que é aconteceu aquilo que eu estou contando. Então, no caso das ovitrampas, o sucesso eu defini o sucesso como sendo haver oviposição naquela ovitrampa. Tá? Então, o sucesso não está relacionado a tipo, uma coisa positiva, está relacionado ao que eu defino como x igual a 1 na minha variável aleatória. Então, não é positivo ter oviposição de aéreos, mas é considerado um sucesso do ponto de vista daquela Bernoulli que eu defini. Tá? E aí, a ela tem associado um parâmetro, que é o P, que é a probabilidade de sucesso. Lá na frente, quando a gente for falar de estatística, né, esses parâmetros vão aparecer toda hora. Então, quando eu falar parâmetro aqui, o que eu estou falando é uma quantidade numérica que é desconhecida, no caso P. Tá? Bom, então vamos ver mais um exemplo de Bernoulli. Foi o exemplo daquele da moeda, né? Em que eu vou jogar uma moeda uma vez e vou contar a quantidade de caras. Olha, se eu estou jogando moeda uma vez, só pode ter acontecido 0 caras ou uma cara. Então, olha, o conjunto de suporte é o 0, 1. Como o suporte é 0, 1, então x é Bernoulli, tá? Sempre o suporte é 0, 1, variável aleatória x é Bernoulli. Então, quem é a função de probabilidades de x? Essa função aqui. É a função que associa ao x igual a 1 a probabilidade meio e ao x igual a 0 a probabilidade também meio. O sucesso está sendo denotado como 1 e o fracasso como 0. Então, P de sucesso é meio. Então, X tem distribuição Bernoulli meio. Tá? Foi o exemplo que eu tinha dado lá em cima. Vamos ver esse outro exemplo, é de uma outra Bernoulli. Então, suponha que você vai jogar um dado, agora não tem nada a ver mais com uma coisa que só pode dar 2 resultados. Agora pode dar 6 resultados possíveis, que é jogar o dado. E aí você vê o número de vezes que sai um número menor que 3. Olha, se você está jogando o dado uma vez só, você está contando quantas vezes deu um valor menor que 3,
Bom, só pode ter dado um valor menor que 3 uma vez ou 0 vezes. Vai dar um valor menor do que 3 uma vez se o número que saiu for 1 ou 2. Ou vai dar um número menor do que 3 0 vezes, ou seja, vai dar um número maior que 3, se o número maior, o número maior ou igual a 3, se for 3, 4, 5 ou 6. Tá? Então, olha só, como é que fica a função de probabilidades dessa bernoulli? Quem é o P de x igual a 1? P de x igual a 1 é 2 sobre 6. Porque eu tenho 6 faces diferentes, e o x igual a 1 denota o sucesso no experimento, que é sair um número menor do que 3. Então, sair menor do que 3 é sair 1 ou 2. São dois números, então 2 sobre 6, 1/3. E quem é o P de x igual a 4? Bom, tem que ser o complementar. Né? Tem que ser 4/6, para que some 1. Mas eu posso calcular também direto. Posso calcular assim. Quem é o P de x igual a 0? O P de x igual a 0 é a probabilidade de dar um número 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, 4/6. Bom? Como a probabilidade de sucesso, que é a probabilidade do valor 1 na Bernoulli, é 1/3, então x segue Bernoulli 1/3. Só para ficar claro, né? Essa notação aqui a gente lê da seguinte forma, a gente lê assim: x tem distribuição Bernoulli 1/3. Tá? Ou seja, quer dizer que a distribuição de probabilidades, ou a função de probabilidade dela, né, é a função de probabilidade de uma Bernoulli com parâmetro 1/3. Tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, nesse exemplo da Bernoulli? Quer dizer, nesses exemplos, né, que eu fiz mais de um. Deixa eu ver se teve alguma pergunta no chat. Não. Tá, então vamos prosseguir. Agora eu vou falar da distribuição binomial. A binomial, vocês vão ver que ela é construída em cima da Bernoulli, tá? Ela é uma construção que depende da variável Bernoulli, que ela é feita de forma mais geral do que a Bernoulli. Então vamos ver qual é a relação entre binomial e Bernoulli. Então, vamos considerar primeiro esse exemplo. A gente retira 3 cartas com reposição num baralho de 52 cartas. E a gente olha para o x e define x como sendo o número de vezes que sai uma carta de copas. Então tá, x é o número de vezes que sai uma carta de copas. Então, quem é o suporte da variável x? Como eu estou tirando 3 cartas, né, e eu estou tirando com reposição, né, 3 cartas com reposição, então quantas vezes pode sair carta de copas? Pode sair 0 vezes, 1 vez, 2 vezes ou 3 vezes. Se estou retirando 3 cartas, o máximo que pode sair é 3. E aí, o que eu vou definir como sucesso? Bom, como x conta o número de vezes que sai copas, o natural é definir um sucesso como sendo um naipe de copas. Porque aí o x vai ser só uma contagem de quantos sucessos aconteceram. Então é sempre assim. Na variável binomial, x vai ser o número de vezes que uma coisa acontece. Tá? E essa coisa vai ser representada como sucesso, ou um S. Então, o que acontece? O naipe a probabilidade de sucesso, que é a probabilidade do naipe ser de copas, é 1/4. Concorda? Porque é sempre com reposição. E você tem 4 naipes. Cada naipe tem a mesma quantidade de cartas, a probabilidade de sair um naipe de copas é sempre 1/4. Tá? E o fracasso? A probabilidade do fracasso fica sendo complementar, que é 3/4. Ou seja, e o fracasso representa aqui outro naipe. Tá? Então, P de x, vamos calcular algumas probabilidades aqui envolvendo essa distribuição binomial. Primeiro, vamos calcular P de x igual a 2. Tá? Bom, o que é x igual a 2? X igual a 2 significa 2 copas é o coraçãozinho, né? Em 3 tentativas, né? Ou 3 sorteios. É isso que representa x igual a 2. Significa que vieram 3 copas em
Não, 2 cópias em 3 tentativas. Ora, isso acontece de quantas formas? Bom, eu posso ter cópias aqui e aqui, ou pode ter aqui e aqui, ou pode ter aqui e aqui. Tá? Então, isso vai acontecer de 3 formas diferentes. Tá? Bom, nota que aparece esse 3 aqui, esse 3 em azul. 3 é... Por que apareceu esse 3? Porque 3 é um número de formas de ter 2 sucessos em 3 tentativas, como a gente acabou de fazer aqui. Aí, beleza. Contei quantas vezes, de quantas formas diferentes isso pode acontecer. Aí eu preciso calcular qual é a probabilidade de cada uma delas, né? Isso aqui é sucesso, sucesso, fracasso. Isso é S, F, S. Isso é F, S, S. Então, ó, nota o seguinte. Agora eu tenho que calcular qual é a probabilidade associada a cada uma dessas sequências. Então, qual é a probabilidade de S, S e F? Bom, como eu estou fazendo com reposição, são independentes, né, as tentativas. Então, o sucesso na primeira tentativa é independente do sucesso na segunda, que é independente do sucesso na terceira. Então, a gente viu lá na última aula, né, que a noção de independência está ligada a você pegar interseções. Não sei se está claro para vocês, mas isso, na verdade, é uma interseção, tá? Porque significa que o primeiro é sucesso e o segundo é sucesso e o terceiro é fracasso, nesse caso. Então, quer dizer que a interseção fatora como produto das probabilidades. Então, isso aqui vai dar P de sucesso, que é 1/4, que a gente fez aqui, vezes 1/4, vezes 3/4. Bom? Ora, essa vai ser a mesma probabilidade para os outros dois, para sucesso e fracasso. Para sucesso ou para fracasso, sucesso, sucesso. Tá? Todos têm a mesma probabilidade. Porque, enfim, você vai fatorar da mesma forma e tudo mais. Né? Então, 3 aqui vai dar 16 vezes 4 vai dar 64, né? Então, aqui também é 3,64 e aqui também é 3,64. Tá? Mas mais importante do que isso, mais importante do que calcular, de fato, quantas são essas probabilidades, é notar o seguinte. Ó. Aqui, eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever essa parte como sendo 1/4 elevado ao quadrado vezes 3/4 elevado a 1. Né? Por que eu estou escrevendo assim? Porque nota o padrão, né? Como eu estou contando x igual a 2, quer dizer que são 2 sucessos, né? Então, eu tenho 1/4, que é a probabilidade de sucesso, elevado ao quadrado, porque isso é 1/4 vezes 1/4, 1/4 duas vezes, né? Como eu tive 2 sucessos, obrigatoriamente eu tenho um fracasso, porque são 3 tentativas. Então, eu tenho 2 sucessos, um fracasso. Então, isso explica, olha, o 2 aqui no expoente e o 1 aqui também. Então, se eu tivesse que calcular, por exemplo, né, quem é o P de x igual a x, para um x genérico, tá? Isso ia dar o quê? Isso ia dar interrogação, essa é a parte que eu vou fazer, que está análogo ao 3 aqui. Mas como são x sucessos, isso daria o quê? Daria 1/4 elevado a x, porque cada sucesso acontece em x sucessos, cada um com probabilidade 1/4, e aqui sucesso acontece de forma tudo independente. E de quantas formas e quantos fracassos acontecem? Se são x sucessos, então são 3 menos x fracassos. Né? Tudo bem? Cada fracasso acontecendo com probabilidade de 3/4. Falta ver o que é essa interrogação aqui. Nota que, se eu tiver x sucessos em 3 tentativas, o que eu vou ter? Eu vou ter as minhas tentativas aqui e eu vou ter que escolher das 3 tentativas, vamos supor que x seja igual a 2. Eu escolho 2 delas para botar sucesso.
E se x for igual a 1? Aí se x for igual a 1, eu tenho que escolher uma só para botar sucesso. Nota que eu estou sempre falando em escolha, né? Então, de forma geral, o que eu tenho é a quantidade de sequências de tamanho 3, contendo x sucessos, é 3 escolhendo x, né? Ou seja, eu tenho 3 posições para escolher aonde colocar os meus x sucessos. Então, aqui na interrogação vai entrar 3 x a x, tá? Então, isso aqui é de forma mais geral. Vamos ver, se a gente colocar o x igual a 2, vai dar certo, né? Porque vai dar 3, 2 a 2, que é 3. Aqui vai dar 2. Não, desculpa. X é igual a 2. Então, vai dar 3, 2 a 2, que é 3. Aqui vai dar 1 quarto elevado a 2. E aqui vai dar 3 quartos elevado a 3 menos 2, que é 1. 3 quartos elevado a 1. Tá? Para que eu fiz isso? Olha, eu fiz isso, vou colocar aqui. Eu fiz isso só para deduzir com vocês quem era a função de probabilidade, né, dessa Bernoulli para um x genérico. E aqui está tudo escrito, olha. 3x a x é o número de parcelas com 3 sucessos dentre as 3 tentativas, né? X sucessos acontecem com probabilidade 1 quarto cada um, e 1 quarto elevado a 3 menos x, que são 3 menos x sucessos, ocorrendo com probabilidade 3 quartos cada um. Tá? Então, isso é só uma binomial particular. Né? Nesse exemplo, eu tinha 3 cartas, e x era o número de vezes de sair carta de copas. Então, no exemplo, eu tinha 3 tentativas. Aqui é número de tentativas. E eu tenho outro parâmetro, que é a probabilidade do sucesso, que é 1 quarto. Tá? Então, vão existir uma infinidade de binomiais. Em geral, a gente vai escrever assim, ó, binomial NP, em que N é o número de tentativas e P é a probabilidade de sucesso. Tá? No meu caso, das cartas de copas, o N era igual a 3, tá? E o P era igual a 1 quarto, porque eu tinha 1 quarto de chance de sortear a carta de copas. Tá? Então, o próximo slide, eu só vou colocar a forma geral da binomial. Tá? Então, se eu tiver x com distribuição binomial de parâmetros n e p, como fica a função de probabilidade de x? O que é a função de probabilidade? Ela é a função que permite calcular p de x igual a x para todos os x possíveis. Esse a aqui invertido significa para todo, tá? Para todo. Então, isso aqui é para todo x pertencente ao conjunto 0, 1, 2, até n. Então, vamos ver por que a fórmula é essa daqui, né? A fórmula vai ser essa por quê? Porque eu tenho P de x igual a x, significa que são x sucessos em n tentativas. Então, eu vou ter n espacinhos, que são as minhas tentativas. E aí eu vou ter que escolher x espaços desses, né, onde x é sempre menor ou igual a n, né? Eu vou ter que escolher x espaços para colocar os sucessos. Por exemplo, se x igual a 2, escolhi esses 2 lugares. Tá? Então, o número de escolhas, né, de x sucessos dentre n tentativas é n x a x. Por isso que a gente viu a parte de escolhas lá quando estava falando de métodos de contagem. E agora a gente está contando, escolhendo os espaços para botar sucesso. Oi, pode falar. Vou interromper. Eu estava conseguindo seguir em tudinho a questão anterior. Só que eu me perdi nessa expressão. Você poderia repetir novamente?
Bem rapidinho. Claro, qual expressão? Essa Eu- aqui? Isso, exatamente. Eu não consegui entender essa parte que o senhor acabou de dizer mesmo. Me achei muito confuso. Tá. No 3x a x, você tinha entendido? Não, volta mais um pouquinho. Tá, tudo bem. O que que acontece? Eu tenho que contar quantas vezes acontece sucesso e fracasso. Aqui no caso, né, eu tinha... No 3, 2 a 2 fez sentido? Sim, isso fez. Sim, Esse fez. fez, tá. No 3x a x, agora, esse x é um valor, tá? É um valor que pode ser ou igual a 0, ou 1, ou 2, ou 3. Eu estou escolhendo deixar x para deixar de forma geral, para servir para qualquer valor. 0, 1, Tá, 2 ou 3. entendi. Tá. Tá? Então, se eu tiver x sucessos em 3 tentativas, aqui eu tenho as tentativas. Tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3. De quantas formas eu consigo x sucessos? Né? Escolhendo x desses espaços para colocar um S lá. Então, se o x for igual a 1, eu posso escolher ou esse, ou esse, ou esse. Perfeito. Então, eu vou escolher de 3, vou escolher 1. Se o x for igual a 2, de 3 eu vou escolher 2. E se o x for igual a 0, de 3 eu vou escolher 0. Então, em geral, a fórmula é essa. Lembra? Porque na aula passada a gente tinha falado sobre isso, que 3, acho que foi numa das aulas que eu gravei no vídeo, que a gente sempre que tiver escolher x elementos num total de 3 elementos, essa é a fórmula. Tá? Para você lembrar, significa 3 fatorial sobre x fatorial, 3 menos x fatorial. Tudo bem? Sim, perfeito, professor. Aí agora eu vou generalizar. Agora eu não tenho mais 3 espaços, agora eu tenho n espaços. Mas é bem parecido. A única questão é que agora eu vou imaginar que eu tenho aqui n tentativas, e não só 3. Entendi. Mas aquele, o que está do lado ali que eu não consigo entender. P elevado a x. Ah, essa parte aqui? Isso. Ah, beleza. Essa parte que eu ainda não cheguei nela. Ah, tá. Mas essa aqui tudo Ó. bem? Sim, tá tudo bem. Valeu. Tá, de nada. Então, ó, essa parte da direita, ela quer dizer o quê? Então, essa parte tudo bem, né? É quantas formas eu tenho de escolher x sucessos num espaço de n tentativas. E a parte da direita? A parte da direita é como eu tenho x sucessos, e cada um acontece com probabilidade p, né? A probabilidade deles acontecerem simultaneamente não é x vezes p, é p elevado a x, tá? Por quê? Porque significa acontecer o sucesso e acontecer o sucesso de novo e acontecer o sucesso de novo x vezes. Então, esses e's são interseções e a gente viu que quando tem independência e interseções, né, envolvidas na jogada, as interseções viram produtos. Então, vai ficar P vezes P vezes P, x vezes. Tá? Então, vai dar P elevado a x. De novo, P é a probabilidade de sucesso e eu tenho x sucessos. Então, vai aparecer P vezes P, x vezes. Então, vai dar P elevado a x. Se eu tenho x sucessos, eu tenho n menos x fracassos. Cada fracasso acontece com probabilidade 1 menos P, então eu vou ter 1 menos P elevado a n menos x. Tá bom? Então, esse é o racional para essa parte aqui. Tá? Fez sentido a forma geral agora? Olha, professor, para mim não fez não, essa parte ainda do P. Eu entendi o P elevado a x, mas esse 1 menos P elevado a n menos x. Não Tá, tá claro. beleza. Esse P é porque é o P de sucesso, concorda? Certo, Tá? certo. Uhum. 1 menos P tem que ser a probabilidade de fracasso. Por quê? Porque só pode dar as duas coisas, ou é sucesso ou é fracasso. Se o sucesso é com probabilidade P, o fracasso é com probabilidade 1 menos P. Tá? Porque os dois têm que somar 1. Né? Então, por exemplo, se o P for 1/3, a probabilidade de sucesso, a probabilidade de fracasso vai ter que ser 2/3. Tá? Se o P for 1/10, então a probabilidade de fracasso tem que ser 9/10, porque tem que dar uma soma. Tá? Entendi. Então é o mesmo raciocínio. Se antes eu tinha x sucessos,
cada sucesso com probabilidade P. Agora, como eu estou tentando N vezes e eu obtive X sucessos, então eu obtive N menos X fracassos. Tá? Porque X foram sucessos, N menos X foram fracassos. Cada um deles acontecendo com probabilidade 1 menos P. Então, por isso aqui vai aparecer vezes 1 menos P elevado a N menos X. Fez mais sentido, Cláudio? Fez sim. Beleza. Alguém mais teve dúvida, pessoal, nessa parte? Então é isso, tá? A binomial, ela tem essa formulação aqui. Né? A gente explica essas coisas para vocês porque é difícil de você deduzir isso na hora. Na primeira vez que vem uma binomial para vocês tratarem, vocês não sabem o que é binomial, tem que deduzir isso do zero. Então, agora que vocês já sabem o que é binomial, quando vier alguns exemplos, vocês já vão sacar, é binomial, tem essa forma, porque vocês já viram isso antes. E aí vai ficar mais fácil de trabalhar. Associado a isso, vamos fazer um exemplo. Tá? Eu tenho essas duas quantidades, valor esperado e variância, mas eu vou falar sobre elas depois. Vamos fazer um exemplo só para fixar esse ponto que eu falei com vocês. Considera que a gente tem uma prova de 10 questões de múltipla escolha, tá? Com 4 alternativas. Então, tem A, B, C e D, tá? E aí a pergunta é, qual a probabilidade de você tirar 7 ou mais nessa prova, chutando tudo? Então, suponha que assim, tipo, você não estudou nada, foi fazer a prova, tem 10 questões, múltipla escolha, e 4 alternativas, né? Qual é a probabilidade de você tirar 7 ou mais chutando tudo? Vai ser bem difícil de conseguir. Então, vamos ver quão difícil vai ser. Então, nota primeiro, a gente está falando de variáveis aleatórias. Então, eu vou definir a minha variável aleatória. Eu vou definir x como sendo o quê? Sendo o número de acertos, tá? O número de questões certas nas 10 tentativas. Tá? Então, esse sempre é o primeiro passo, tá? Vou fazer aqui um pouco mais devagar para vocês terem uma noção de como começa a fazer os exercícios. Eu acho que às vezes os alunos têm muita dificuldade, assim, tipo, não sei nem começar. Então, sempre começa assim, definindo a variável aleatória ou definindo o evento. Então, eu vou definir minha variável aleatória. X, que é o número de acertos nas minhas 10 tentativas, ou 10 questões, tá? Podia chamar de 10 questões. Então, a gente acabou de falar de binomial, né? Então, isso é uma pista. Será que essa variável aleatória x, ela tem distribuição binomial? Vamos ver. Eu estou fazendo um certo número de tentativas. As minhas tentativas são todas independentes, porque, por exemplo, o fato de eu acertar a questão 1 não vai me ajudar a resolver a questão 2, por exemplo. Então, resolver uma questão é independente de resolver a outra. Então, eu tenho independência, tá, entre as tentativas. E cada tentativa acontece com a mesma probabilidade de sucesso, ou seja, com a mesma probabilidade de acertar a questão, que é 1/4, porque eu não estudei nada, então não tem nenhuma parte da matéria que eu sei fazer melhor do que outra. Então, a minha probabilidade de sucesso, eu vou anotar aqui um P de sucesso, é igual a quanto? É igual a 1/4, porque eu tenho 4 questões e eu vou chutar todas elas. Então, a chance de eu acertar é 1/4. Ora, então, eu tenho que x tem distribuição binomial, tá? Quem é o n da binomial? O n é o número de tentativas, que é igual a 10. E qual é a probabilidade de cada sucesso? Bom, um sucesso acontece com probabilidade 1/4, que é a probabilidade de eu acertar a questão chutando. Então beleza. Uma vez que eu identifico isso aqui, minha vida fica muito mais fácil, né? Por quê? Porque agora eu já sei calcular probabilidades na binomial. Vamos ver qual a probabilidade que ele quer que eu calcule. Ele quer a probabilidade de eu tirar 7 ou mais chutando tudo. Então, vê se não é isso. P de x, que é o número de acertos nas 10 tentativas, ser maior ou igual a 7, tá? Ora, o que é isso? Isso é P de x igual a 7 mais P de x igual a 8 mais P
de x igual a 9 mais P de x igual a 10. Né? Porque são só 10 tentativas, então, enfim, né? Aí eu estou contando todas as tentativas. Não estou contando todos os resultados possíveis, né? Ou acerta 7, ou 8, ou 9, ou 10. Como eu já deduzi para vocês, né, qual é a forma geral, eu vou colocar aqui no lado, porque a gente vai esquecer, né? Então, eu vou colocar P. Se x tem distribuição binomial com parâmetros n e p, então P de x igual a x vai dar n x, P x, 1 menos P, n menos x. E os x podem ir de 0, 1 até n. Então, quem é P de x igual a 7? P de x igual a 7 vai ser, são 10 tentativas, né? Então, meu n é 10. Aqui, no caso, o papel do x é o 7, então vai dar 7. Aqui vai ser P elevado a 7, mas o P é 1 quarto. 3 quartos elevado a 3, porque são 3 fracassos. Então, aqui vai vir 10, 8 a 8, 1 quarto elevado a 8, 3 quartos elevado a 2, mais 10, 9, 9, 1 quarto elevado a 9, 3 quartos elevado a 1, mais 10, 10 a 10, 1 quarto elevado a 10, 3 quartos elevado a 0. Tá bom? E aí é isso. Isso é um monte de conta, mas está feito aí. Né? Feito, colocado aí na calculadora para fazer essas contas, isso vai te dar a probabilidade do x ser maior ou igual a 7. Tá? Nota que, como eu já deduzi para vocês quem é a forma da Bernoulli, fica fácil calcular cada uma dessas probabilidades aqui. Se eu não tivesse feito isso, seria muito difícil, seria bem mais complicado. Tá? Então, eu vou aproveitar agora para fazer, usando o R com vocês, para motivar um pouco, né, que vocês devem, de fato, gastar um tempinho fazendo as coisas aqui no R, porque vai salvar muito tempo de vocês fazendo isso. Deixa eu mostrar como. Se você fosse fazer isso aqui na calculadora, ia ser bem chato, porque, enfim, tem muitos parâmetros, né, tem muitos parênteses, e se você errar uma coisa, vai dar erro, e aí, sabe, quando você voltar e trocar, é uma dor de cabeça. Aqui no R é muito mais fácil. A função que faz essa parte, 10 escolhe 7, se chama choose. E ela tem 2 argumentos. Então, eu vou escrever assim, eu vou fazer choose. Eu quero escolher, dentre 10, escolher 7. Essa é a parte que está aqui. Vezes 1 quarto, eu vou colocar 0,25, tá? Ao invés de botar 1 quarto. Mas é a mesma coisa. Elevado a 7, o elevado é esse chapeuzinho. Vezes 3 quartos. 3 quartos é 0,75. Elevado a 3. Tá? E pronto, isso daí já calculou quem é a primeira parcela. Tá? Então, essa parte, eu vou colocar aqui, 0,003. Mais. Aí, o R tem outra comodidade, que é a seguinte, eu posso copiar e colar a conta. E eu só troco respectivamente. Então, agora eu vou trocar esse cara por 8, esse vira 8 e esse vira 2. Pronto, obtive meu segundo valor. 0,00038. Mais, agora eu vou continuar. Vou dar Ctrl V. Então, aqui deu 9, aqui deu 9 e aqui deu 1. Então, vou rodar essa linha de novo. Deu 2, aproximadamente 3 vezes 10 a menos 5. Tá? Mais 7, 8, 9, falta 10. Então, vou fazer aqui com 10. Então, aqui vai ficar 0, que são 0 fracassos.
Aqui vai dar 10 porque são 10 sucessos. E aqui vai dar 10. Beleza? Então, pronto. Isso aí, com isso, eu obtenho aqui mais aproximadamente 9 vezes 10 elevado a menos 7. Aqui já é muito baixo. Essa última parte, só para vocês verem que faz sentido dar baixo assim, porque isso aqui significa a pessoa gabaritar a prova chutando tudo, né? A probabilidade é muito pequena. Vai dar 1/4 elevado a 10, né? É bem baixo. E deu menos de 1 em 1 milhão. Então tá, vamos fazer. Então deixa eu mostrar mais algumas coisas. Né? Ficou faltando o quê? Ficou faltando somar tudo isso. Então como é que eu posso fazer a soma? O R deixa eu somar também. Eu posso botar um mais aqui. Como vai para a linha de baixo, eu tenho que botar um mais na linha de baixo também. Aí aqui eu quero continuar somando. Vou para a linha de baixo. Somo. Pronto. Né? Agora ele vai somar tudo. Olha só quanto que deu a probabilidade. Deu 0,0035 alguma coisa. Tá, Professor, tá aqui. bastou botar um mais, então, em todas as linhas que ele soma. Isso. Mas tem que botar o mais no final da linha e o mais no início. Se você não botar o mais no final, aí ele não vai somar. Tá vendo que ele não somou essa parte? Perfeito. Porque eu não botei o mais aqui. Tá bom? Tá bem. Perfeito. Tá. Podia escrever tudo na mesma linha, tá? Dava certo. Mas eu faço assim porque fica mais fácil de vocês verem. Tudo bem? Alguém botou uma carinha aqui. Foi eu que achei muito legal. Beleza. Valeu. De nada. Isso aqui é só o início. O R, ele faz. A gente está usando o R como calculador aqui. Lá na frente, a gente vai usar o R para fazer regressão linear. Então, vai ser feito tipo em 1 segundo e é muito fácil. Então, assim, a questão é aproveitar que a coisa é remota para vocês terem uma noção do que é feito na prática. Na prática, ninguém usa calculadora científica mais. Todo mundo só usa computador, porque é muito mais fácil. Tá? Então, assim, no início é um pouquinho chato, porque você tem que aprender os comandos. Tipo, eu tive que te dizer que era choose. Mas com o tempo, né, você vendo um tutorial, alguma coisa assim, você pega essas coisas e fica tudo muito mais fácil. Eu trabalho com pessoas que são epidemiólogos, que são geógrafos, e as pessoas do meu grupo, é um grupo de pesquisa na Fiocruz, e as pessoas aprendem o R, né? Elas usam no dia a dia delas. Então é uma coisa que vale a pena o investimento. É difícil, é bem complicado, ainda mais para quem não é de exatas. Assim, o início é difícil, mas com o tempo isso economiza muito tempo de vocês. Tá? Então, assim, é bem legal. Tentem sempre enviar aula com o R aberto no computador de vocês, para vocês seguirem o que eu estou fazendo e acompanharem. Tá? Agora vamos ver uma coisa que é mais legal ainda, que chama a função debinom. O R, ele é um software estatístico, então ele tem várias funções que fazem coisas que estatísticos precisam fazer toda hora. Uma delas é calcular probabilidades na binomial. Então o R, ele tem uma função que se chama debinom, que ela calcula, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar um slide com espaço mais em branco, para poder escrever aqui. Então, olha só, o R tem o seguinte, ele tem uma forma abreviada de escrever isso aqui. Isso aqui, o R escreve da seguinte forma, escreve D, o primeiro parâmetro é o X, o segundo parâmetro é o N e o terceiro parâmetro é o P. Então, olha só, o primeiro eu tinha que calcular a probabilidade de dar 7 sucessos, ou seja, eu acertar 7 questões, né, com 10 questões no total, e a probabilidade de sucesso era 0,25. Ops, 0,25. Ele já vai fazer direto. Nota que se eu fizer só essa conta aqui, tá vendo? Deu a mesma coisa. Ele já tem essa rotina, esse debinom, ele já faz isso para você. Você só tem que dizer qual é a probabilidade do x ser igual a 7, né, que é o que você quer,
número de tentativas igual a 10 e probabilidade de sucesso no quarto, tá bom? O que é legal é que o R tem isso para tudo que é distribuição. Então, pode ser a distribuição mais horrorosa do mundo, né? Pode ter a expressão mais bizarra e difícil de calcular, que o R vai ter uma função lá dentro que vai calcular para você direto. Tá? Então, assim, é mais importante você saber o conceito de distribuição, de probabilidade, como você calcula coisas assim usando a distribuição de probabilidades, ou seja, fazer essa decomposição aqui, ó, x maior ou igual a 7, é x igual a 7, mais x igual a 8, blá, 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 x igual a 10, do que você saber exatamente qual é a fórmula, tá? Porque vocês vão poder usar o computador para deduzir. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, usando o debinom. Vocês vão ver que é bem mais fácil. Eu posso fazer assim, mais. Agora, vou colocar mais aqui. Vou fazer assim. Faltou mais. Aí aqui eu tenho que deletar esse mais no final, senão ele vai achar que vai vir mais alguma coisa. E agora aqui eu troco. Agora eu quero... Não, aqui era 7 mesmo. Aqui eu quero 8, aqui eu quero 9 e aqui eu quero 10. Tá? Pronto. E ele fez e deu o mesmo valor. Era 3, 5, 0, alguma coisa. Tá? Ainda existe uma outra função que a gente vai ver depois, que é o pbinom. Pbinom, ele calcula a seguinte probabilidade. Ele calcula essa daqui. Esse é o debinom, né? O pbinom é assim. É menor ou igual a x. Esse cara é o pbinom. Então, o P, ele calcula as probabilidades acumuladas à esquerda. Tá? E é o mesmo comando, N e P. Então, no caso, eu queria calcular o quê? Eu queria calcular P de x maior ou igual a 7. Como eu posso calcular isso usando o pbinom? Ora, P de x maior ou igual a 7 é 1 menos P de x menor ou igual a 6, concorda? Então, vai ser 1 menos pbinom de 6. Vamos lá. 1 menos pbinom de 6. Aqui, o número de tentativas é 10 e a probabilidade de sucesso é 0,25. Tá? Viu? Deu a mesma coisa. Tá? Então, essa relação é uma relação muito importante também, para vocês saberem. Tá? Isso aqui é o que eu estou usando? Estou usando complementar, que é aquele conceito que a gente viu lá na primeira aula. Né? X maior ou igual a 7 é o complementar de x menor ou igual a 6, nesse caso. Então, P de x maior ou igual a 7 é 1 menos P de x menor ou igual a 6. Tá? Então, tudo aqui está interligado. Eu não estou dando todos os detalhezinhos, mas dá para ver que, né, a gente usa as coisas que viu nos anos passados para fazer os cálculos de probabilidade agora, usando variáveis aleatórias. Tá bom? Deixa eu voltar lá para baixo, no exemplo. Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa parte do R, e como fazer essas contas? Alguém não entendeu? Tem algum link com a documentação dessas funções? Ah, sim, sim, esse link que passaram aí no Classroom, né? E agora ele botou todas as minhas coisas que estavam ali em cima. Aqui, todos esses... tem esse tutorialzinho, ele é bem legal. Eu recomendo que vocês vão dando uma lida nele à medida que a gente for avançando nas aulas. Eles vão dar todos esses comandos para vocês. Quer dizer, não todos, mas muitos deles. Eu acho que debinom vai ter aqui, o pbinom, em algum lugar. Enfim, eu não estou achando agora, mas dá uma olhada com calma que vocês vão ver. Tá? Qualquer coisa também, gente, é só botar no help, tá? Qualquer coisa que você digitar no Google com R, ele vai achar para você. Vou botar aqui, ó, R, a gente só tem que botar em inglês, tá? Probability binomial. Tá vendo? Já veio aqui. Tem tutoriais, ele vai mostrar para você. Ó.
Tá vendo? Ele está explicando que o D é de densidade, o P é de probabilidade, que é o CDF, enfim. Aqui depois ele vai dar os comandos aqui embaixo, tá vendo? Debinom. Então é só procurar, é muito fácil achar, é só botar em inglês com R na frente, que em geral vocês acham o comando. Tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir e falar um pouco sobre a equação para eu poder fechar a aula. Tá? Então, tá, antes disso é legal mostrar o gráfico da função de probabilidade binomial. Tá? Esses gráficos, deixa eu ver se eu consigo maximizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo maximizar aqui, peraí. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Lembra que a binomial ela tem dois parâmetros, o n e o p. Tá? Então, para cada parâmetro, cada combinação desses parâmetros, a sua distribuição de probabilidade vai ter uma cara diferente. Esse aqui, olha, eu tenho 0,3% de chance, eu tenho 30% de chance de sucesso, e o meu n é 20. Então, nota que a minha função ela tem 20 pontos, né? E cada altura é a probabilidade daquele ponto. Então, nota que a binomial, esse aqui é binomial 20, 0,3, para quem não estiver conseguindo ver. 20, 0,3. Então, aqui, né, nota que os valores de maior probabilidade estão ao redor de 5 até 7, mais ou menos. Né? Por que isso? Porque eu tenho 20 tentativas, cada uma com sucesso de 0,3. Então, né, qual é o meu número esperado de acertos nesse caso? Seria 0,3 de 20, né? Ou seja, 20 vezes 0,3, que vai dar 6. Então, por isso que ao redor do 6 eu tenho as probabilidades mais elevadas. Então, de acordo com essa binomial, quando eu tiver uma variável aleatória com essa distribuição dada por essa função aqui, eu vou ter mais valores iguais a, mais vezes eu vou observar valores iguais a 5, 6, 7, até 8, 4, tá? Já se a minha probabilidade de sucesso for 0,8, por exemplo, binomial 20, 0,8, agora, qual é o meu valor esperado de sucessos? 0,8 vezes 20, né? Que aqui vai dar 16. Então, nota ao redor de qual valor, né, eu tenho as maiores probabilidades? Ao redor do 16. Tá? E assim sucessivamente, né? Se eu nota outra coisa, né? Aqui eu tenho os mesmos 0,3, então aqui é binomial, n é 100, e a probabilidade de sucesso é 0,3. Então são 100 tentativas com sucesso acontecendo 30% das vezes. Então, nota que agora está muito simétrico, né? Parece quase contínua essa curva, essa função de probabilidade. A gente vai ver mais lá na frente que isso se deve a um resultado do teorema central do limite, que diz que se você tiver, sob certas circunstâncias, né, se você tiver uma soma muito grande de variáveis, a distribuição dessa soma vai ser aproximadamente simétrica e vai ter uma distribuição que a gente chama de normal, que ela é contínua e simétrica. Ou seja, quanto maior for o n, esse é o ponto da história, quanto maior o n, né, mais simétrico tende a ser o formato da curva. E como n é igual a 100, cada barrinha dessa está muito perto uma da outra, então, né, ela parece que é até quase que contínua. E assim sucessivamente. Só queria mostrar esses gráficos. Tá bom? Então, aqui são aqueles gráficos da função de massa de probabilidade. Por exemplo, é como se fosse esse aqui, que era dos dados, mas esse é tudo, tem a mesma probabilidade. No caso da binomial, não é assim. Tá? No caso da binomial, a gente tem probabilidades diferentes associadas a cada valor possível. Tá? E aí eu estava falando desse gráfico porque aqui atrás eu tinha esse conceito de valor esperado. Vou só apagar para poder ficar menos poluído para vocês. Né? Então, vamos...
Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem valor esperado, no caso da binomial, ele é definido como E de x, valor esperado da variável aleatória x é sempre definido como E de x. No caso da binomial NP, isso vai dar n vezes p, porque isso vai representar o número esperado de sucessos, né, nas n tentativas, se cada tentativa tem probabilidade de sucesso p. Era aquela continha que eu estava fazendo com vocês antes. Se eram 20 tentativas com probabilidade de sucesso 0,3, o valor esperado do número de sucesso 0,6. No caso da prova, né? No caso da prova, eu tinha 10 questões e eu tinha o P, que era a probabilidade de sucesso, 1 sobre 4. Então, o valor esperado, né, era N vezes P, tipo, a nota esperada do cara, dava 10 vezes 1,4, que é 2,5. Então, a pessoa que não sabe nada e faz uma prova dessas, né, chutando as alternativas, espera-se que ela tire em média a nota 2,5. Tá? Bom, então é isso, pessoal. Eu tinha mais coisa para falar com vocês hoje, mas eu vou deixar para gravar e mostrar depois, porque já são 8h16 e, enfim, né, eu acho que é bom a gente jantar um pouco. Tá? Ter um tempo de preparar a janta, então, porque eu também nem preparei aqui. Tudo bem? Ou tá muito cedo? Se vocês quiserem também que eu continue mais um pouquinho, eu posso continuar. Por mim, pode ser gravado mesmo. Eu acho que tá show, professor. Tá, beleza. Então posso gravar o restante? É isso aí. Bom, beleza. Então tá bom, pessoal. Estão liberados, tá? Qualquer coisa, é só perguntar. E tentem fazer a lista. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Perguntem entre vocês também, não tem problema. Tirar as dúvidas com um amigo, com um colega. As listas são para serem feitas, assim, para vocês estudarem, tá? É como se fosse... são exercícios que a gente recomenda que vocês façam para aprender durante a execução dos exercícios, mas é bom que vocês, assim, encarem com seriedade, né? E a questão é que eu quero só avaliar, dar algum tipo de pontuação para as pessoas que estão, de fato, seguindo o curso e fazendo os exercícios e caminhando junto com as aulas, tá bom? Então é isso. Gabarito tem, Tamires, mas eu vou colocar o gabarito só quando terminar o prazo, tá? O prazo de entrega, tudo bem? Bom, então no mais é isso, pessoal. Então eu vou finalizar aqui. Qualquer coisa. Noite. Boa noite aí. A gente se fala na semana que vem. Bom fim de semana. Idem. Boa noite, professor. Boa noite.